Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria, mais uma vez, podemos estar entrando na sua casa para podermos falar da doutrina espírita com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Antes de nós falarmos o tema que escolhemos para o dia de hoje, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em iniciarmos o programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Eu queria aproveitar, antes da temática que escolhemos para hoje, eu queria que o André falasse um pouquinho também dos nossos meios de comunicação para que você possa mandar a sua mensagem para nós. Você pode entrar em contato conosco através dos e-mails do nosso querido Sérgio, é vilarsergio10, @gmail.com. O meu é vilarandré2, também numeral, @yahoo.com.br. E agora, nós estamos já há alguns meses com o WhatsApp. Temos já milhares de pessoas fazendo parte deste projeto. Venha fazer parte você também. O nosso número é 19 997 782794. Através deste meio de comunicação conosco, você fica sabendo onde eu, nosso querido Sérgio, está fazendo palestras, o nome do centro, o endereço, o dia. Você também pode receber mensagens, vídeos, posts, tudo gratuitamente. Muitas pessoas perguntam, é gratuito, André? É gratuito. Então, nosso número é 19 997 782794. E quem reside fora do Brasil, colocar mais 55. André, eu gostaria também de fazer um convite especial para o nosso telespectador para falar um pouquinho do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, que é um culto muito importante que Jesus que nos ensinou quando passou em nossos meios. O Evangelho no Lar foi um pedido do benfeitor do nosso querido Sérgio, benfeitor da casa aqui de Itapira, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que carinhosamente chamamos de Dr. Marco Antônio. Ele pediu para que pudéssemos ver um meio de comunicação através da internet que atingisse o maior número de pessoas possível para que juntos, no mesmo horário, através de um mesmo veículo de comunicação, pudéssemos estar ligados pelo pensamento, através do Evangelho no Lar. E logo que ele fez esse pedido, o Facebook disponibilizou para todos os seus usuários a transmissão ao vivo. Então nós fazemos através da minha fanpage. Se você ainda não conhece, procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite o link facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Se dá todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, com vídeo ao vivo que fazemos na minha linha do tempo. Bom, já que nós vemos agora todos os nossos recados, nós vamos então para o tema do dia. Qual é, André Luiz? Nós estamos fazendo aquela dobradinha entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ver algumas questões de O Livro dos Espíritos. Capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Item 1, Conhecimento dos princípios das coisas. Pergunta 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então a gente começa a perceber que, logicamente, nós vamos ver nas respostas posteriores que nós não somos ainda capazes de entender a criação divina. Primeiro, pela nossa limitação intelectual. Somos incapazes de entender o que está na terra, quanto mais o que está no céu. Então nós, gradativamente, conforme vamos evoluindo, veja de Kardec até agora, 161 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Ou seja, olha a ciência daquela época e a ciência de hoje. Tecnologia. Naquela época não havia. Hoje nós estamos com uma tecnologia maravilhosa a nosso favor para nos auxiliar a nossa evolução. Então nós começamos a perceber que já houve muita evolução. E a partir do momento em que nós vamos desenvolvendo a inteligência, a moral, Deus vai permitindo que o véu da ignorância vai dissipando.
E gradativamente nós vamos então passando a conhecer um pouco mais das leis naturais que nos cercam, mas que por enquanto nós ainda somos incapazes de compreender as leis de Deus. Nós poderíamos fazer uma colocação pegando o Sol como exemplo. O Sol, com toda a sua capacidade de iluminar, de aquecer, não chega diretamente até nós. Nós temos várias camadas que nós não vemos, não notamos, mas que existe, que permite com que proteja nós em relação ao Sol. Pelo desequilíbrio do homem, estamos abrindo buracos nesta penetração, em que ano após ano o Sol está chegando mais diretamente em nós e está havendo um dos seus efeitos, o aquecimento global, sendo que o aquecimento também se dá por outros fatores. A verdade, o entendimento também se dá da mesma maneira. A nossa verdade é relativa. É a verdade que nós temos condições, cultura, intelecto e moral para entender. Jesus falou tudo o que poderia ter dito? É evidente que não. Jesus falou como uma mãe ou um pai fala para uma criança de 5 anos de idade, na terminologia de uma criança, na maturidade de uma criança. Então Jesus disse apenas a letra A do alfabeto, de um modo muito simples, de um modo muito superficial, porque ele sabia que as pessoas que ouviriam, que as pessoas que escreveriam, não tinham capacidade para reter aquela mensagem profunda. E naturalmente ele sabia também que o homem ainda enveredado para o poder, para os bens da matéria, para o egocentrismo, iria usar o nome dele em benefício próprio ou em benefício dos seus. Então a verdade ela é relativa. É verdade, André. Nós vamos ver um pouquinho do complemento na pergunta seguinte. Vamos então para a pergunta, André, para nós entendermos um pouco melhor a dinâmica do conjunto de perguntas e do conjunto de respostas que Allan Kardec trouxe. A pergunta seguinte é de número 18, quando Kardec questiona: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Então nós percebemos que essa faculdade que nós não possuímos, André, é exatamente o fator inteligência. Ou seja, nós somos muito limitados. Primeiro, eu tenho falado muito isso no nosso programa ABC do Espiritismo, nós temos que parar com essa mania de achar que nós somos seres intelectuais na Terra. Eu sempre conto uma história, eu tenho um grande amigo que é professor numa universidade, numa grande universidade, e ele estava me contando certa feita a dificuldade que eles têm de relacionamento entre os professores. Porque ele estava contando que é um jogo de vaidade, que é uma coisa terrível. Um se acha mais importante do que o outro, mais inteligente do que o outro, porque domina uma matéria. Mas eles não conseguem perceber que são ignorantes nas outras matérias e que nós somos muito limitados. Então é essa limitação que faz com que nós não tenhamos essa abrangência intelectual e moral para entender o conjunto de leis criadas por Deus. Ao passo que nós vamos evoluindo, ao passo que nós vamos desenvolvendo, tudo se tornará mais fácil. A pergunta 19 tem a sua resposta e após a resposta tem um comentário de Allan Kardec. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Comentário de Allan Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador, e torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades, e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho.
Os sistemas, na verdade, são teorias. É interessante, não é? Quando nós estudamos, por exemplo, a Gênesis, que é o tempo do homem na Terra, nós vamos ver teoria das mais variadas. Por isso o nome é teoria. Porque a teoria não é uma coisa comprovada, é uma ciência hipotética. Pode ser como pode não ser. Então nós começamos a perceber que nós ainda somos muito limitados. E é importante nós partirmos dessa premissa para iniciar a busca de novos conhecimentos, para irmos ampliando o leque de conhecimento para podermos ter em nosso coração, em nosso espírito. Então, os espíritos vêm explicando para Kardec, não é? Os elementos que faltam para nós, as ilusões que nós criamos em torno do achismo, porque há uma lei que rege entre o homem, que é uma lei que é diferente das leis divinas. As leis divinas são imutáveis. A lei que rege entre o homem é uma lei hipotética, ou seja, é uma lei que o homem imagina de ilusão. Ele imagina que seja assim, e assim ele trabalha com perspectivas que, com o depassar do tempo, acabam caindo por terra. A última pergunta do primeiro bloco, pergunta 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Então nós vemos que Deus, ele tem todo um mecanismo que faz com que essa engrenagem chamada universo continue trabalhando em perfeita harmonia, sem que haja essas modificações radicais, essas modificações repentinas, como nós vemos no comportamento humano. Deus, ele criou uma obra que está acima dos nossos caprichos, está acima das nossas ilusões, e ele permite que uma pessoa bem intencionada possa trazer verdades que, se não forem comprovadas naquele tempo, será num outro, como por exemplo Galileu Galilei, que disse que a Terra, que os astros não giravam em torno da Terra e que a Terra girava em torno de um astro maior, que seria o Sol. Aquilo foi há 500, 600 anos atrás alvo de uma grande repercussão. Então nós vemos que comumente vem essas verdades, essas inovações até nós. Queridos amigos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo e já retornamos pela TV Mundo Maior. Não saia daí. Queridos amigos, retornamos então com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. E queremos agradecer profundamente a sua audiência, que tem sempre chegado até nós as informações. Isso para nós é o que dá estímulo para continuarmos gravando, levando sempre a mensagem do Evangelho até você. André, o que nós escolhemos hoje para falar nessa continuidade do Livro dos Espíritos? O que nós vamos estudar nesse segundo bloco? No primeiro, nós estudamos conhecimento do princípio das coisas. Agora nós vamos ver um pouquinho espírito e matéria. Mas antes, vamos deixar o nosso número do WhatsApp. Entre em contato conosco, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, mande a sua participação ou simplesmente mande um oi para que possamos te cadastrar e você receber diariamente e gratuitamente as nossas mensagens, as nossas novidades, os nossos vídeos. O nosso número é 19 997 78 2794. Salve o número em seus contatos e mande uma mensagem pelo WhatsApp. Pergunta de número 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? Resposta: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo.
qualquer que seja a distância a que possais imaginar, o início de sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? É interessante, nós vamos ver no livro Cartas de uma Morta, aquele planeta que não estava ainda alinhado aos nossos planetas. Não sabemos se é um planeta recém-criado ou se é um planeta que foi criado há muito tempo e foi colocado, alinhado, que agora, em 2005, os cientistas descobriram esse novo planeta, que o Chico chamava, no livro Cartas de uma Morta, a partir desse livro, o Chico chamava de planeta Chupão, e que os cientistas passaram a chamar de planeta X. Então, como é que é criado? Nós sabemos que o nosso planeta é um planeta criado por Deus, de tudo aquilo que Deus criou no universo. Logicamente, um planeta mais novo, onde começou num sistema primitivo, que é normal de todos os planetas, e a partir daí começa a ser frequentado por espíritos que estavam em planetas que já estão superando essa fase do primitivismo, mas evoluíram na parte intelectual, mas não evoluíram na parte moral. Então, por isso que há essa necessidade desses planetas albergar a esses espíritos. Então, nós começamos a perceber que tudo isso é muito importante para a nossa compreensão, para entender que, tirando aqueles espíritos primitivos que foram recém-criados em nosso planeta, tivemos também os espíritos de capela, não é? Os capelinos, que vieram também já com uma inteligência para ajudar o nosso povo primitivo. Não tinha moral, muito, mas tinha, por outro lado, uma inteligência sublimada. Então nós começamos a ver que a matéria, a pergunta é se a matéria foi Deus que criou ou se é antigo quanto Deus, porque vimos que Deus é infinito. E ele diz que é incapaz de resolver, de responder essa pergunta, mas, por outro lado, que Deus está sempre criando. Isso é que eu acho que é o mais interessante e que Deus nunca está ocioso. E já fazendo um link, no próximo programa, no programa da semana que vem, nós vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, é a última mensagem que compõe este capítulo, a mensagem de número 19, Progressão dos Mundos, uma mensagem ditada por Santo Agostinho. Então vai falar um pouquinho do que o nosso querido Sérgio já disse também, o progresso do mundo, a vinda desses companheiros até a Terra, o esforço da Terra em chegar no que estamos hoje, as migrações dos espíritos. Então é um tema também que a gente já faz um link para que semana que vem a gente possa estar atento a ver mais detidamente sobre esta questão. Sobre a questão 21 que nós lemos agora e que o nosso Sérgio, de modo muito profundo, deu um esclarecimento, faz também importante ressaltarmos a visão que nós temos que ter de Deus. A visão do homem é trabalhar a vida toda para aposentar. Para Deus não existe aposentadoria, ociosidade, descanso. E aí nós lembramos de Jesus. Quando os discípulos, vendo que o mestre Nazareno estava cansado, fatigado da jornada, tantas pessoas atendendo, tantas pessoas auxiliando, tantas pessoas curando, falando e ensinando, levou Jesus a uma exaustão natural. E quando é proposto a ele o descanso, ele nos deixa um ensinamento. O Pai trabalha incansavelmente e eu também trabalho. Então, para nós vermos que o trabalho para estas almas nobres é um dever que eles têm para com eles mesmos. E Deus, na condição de um Criador altamente amoroso e caridoso, está sempre construindo, está sempre arquitetando, está sempre projetando. Eu fico imaginando a Terra na condição de um planeta tão atrasado quanto ainda somos em todos os sentidos. Se a gente já descobriu esse universo com essas estrelas, com essas galáxias, com esses sistemas todos, eu fico imaginando o real tamanho do universo, porque nós temos uma compreensão muito pequena do que vem realmente a ser a criação de Deus, o nosso Pai. Continua Kardec.
na questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os elementos e é impenetrável. Essa definição é exata? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em outros estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. É aquela questão de ser um pouco mais de matéria, um pouco menos de matéria. Nós estamos vendo esse capítulo que se intitula Matéria e Espírito. Nós vamos ver que é as duas essências que compõem o nosso planeta, até chegar numa pergunta em que ele diz se seria só os dois, o Espírito diz não, podeis acrescentar mais um, que é Deus. Então ficaria Deus ao topo, depois matéria e espírito. Matéria, a criação de um planeta para que o espírito possa habitar. Então nós estamos percebendo que a matéria hoje começa a ser estudada pelo homem. Começamos a nos adentrar nesse campo. Mas aqui está dizendo uma revelação que até então nós não sabíamos. Por exemplo, Chico Xavier, na década de 40, através do espírito de André Luiz, traz o livro Nosso Lar, que foi um grande baque para o movimento espírita, porque uma cidade no mundo espiritual, com as mesmas características de uma cidade aqui na crosta, aonde a casa tem porta, tem campainha, aonde a casa é mobiliada, onde na casa tem casa de banho, que é a terminologia que os nossos irmãos portugueses usam, que é o banheiro. Então, nós percebemos que é essa matéria que o Espírito responde a Kardec, que até então não se conhecia. É uma matéria sutil, uma matéria que nós não podemos enxergar com os olhos do corpo, com os olhos da carne. Mas tem muitas pessoas que têm um tipo de mediunidade chamada dupla visão, que é capaz de enxergar os espíritos. O nosso perispírito, por exemplo, que é um corpo semelhante ao nosso, só que não tão grosseiro quanto o nosso. Ele é perispírito, ele é fluido, é essência. Então, como é que a pessoa enxerga? Pelos olhos da alma. Então essa é uma matéria sutil, é uma matéria que nós ainda começamos a nos adentrar agora, nos aprofundando nesses assuntos no que tange ao mundo espiritual. Vamos ver mais uma questão? Vamos ver agora número 22A. Que definição podeis dar da matéria? Resposta: a matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Comentário de Allan Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Exatamente, é o perispírito, não é? Que é uma criação divina, nós não conhecíamos, nós não sabíamos como era esse elo de ligação entre o espírito, que está dentro do corpo, quando nós estamos na condição de alma, que é exatamente o espírito encarnado, e não sabia se explicar como é que é essa vivência no mundo espiritual depois da morte. E agora, essa matéria sutil, que forma, por exemplo, o perispírito, vem a explicação de que é um corpo semelhante ao nosso e que vive no mundo espiritual da mesma forma que vivia aqui, dando continuidade àqueles que levam vícios de sabores, aqueles que levam rancor, mágoa, ódio, continua com o seu corpo perispiritual vivendo dessa mesma maneira no mundo espiritual. Aquele que vive uma vida mais sublimada, fazendo a caridade, o amor ao próximo,
também continua fazendo isso no mundo espiritual. Então nós vemos, é uma pena que o nosso tempo já está se esgotando, mas nós passamos a ver um pouco mais intimamente a matéria, o espírito. É evidente que foi muito superficial, não tivemos tempo hábil para nos aprofundarmos ainda mais nesta temática. Se você está com alguma dúvida, se você quer escrever para nós, pode ser pelo e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com. O meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. Te convidamos também para o Evangelho no Lar, que realizamos todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar. E na minha linha do tempo, iniciaremos um vídeo ao vivo. E o último recado que nós temos é que nós temos o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato conosco, receber as nossas novidades, as nossas mensagens gratuitamente, salve o nosso número em seus contatos e mande a sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 19 997 78 2794. Queridos amigos, vamos partir para o encerramento. É sempre uma alegria estar com você na nossa grade de programação, ouvindo o nosso programa pela TV Mundo Maior. A nossa gratidão pela sua audiência, que Jesus nos abençoe, e vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Até a semana que vem, votos de muita paz, de muita luz, de muito amor. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.